Olá! Vamos mergulhar hoje num verdadeiro quebra-cabeça jurídico, algo que, olha, confunde muita gente no Brasil. A ideia aqui é desvendar o mundo do direito empresarial para descobrir quem de verdade a lei considera um empresário. E para começar, vamos com uma pergunta bem prática para ir direto ao ponto. Peguemos o exemplo do dono de uma grande rede de supermercados, tipo o irmão Gonçalves, que foi citado na nossa fonte. No dia a dia, todo mundo chamaria essa pessoa de empresário, não é mesmo? Mas será que a lei concorda com isso? E aqui já vem a primeira surpresa. Tecnicamente, a resposta é não. Pois é, parece contraintuitivo, e é justamente esse não que está no centro da nossa conversa. Para a gente entender o porquê, a gente vai precisar desmontar alguns conceitos importantes. O primeiro passo é fundamental. Antes mesmo de falar sobre a figura do empresário, é crucial entender o que a lei chama de empresa. É uma palavra que a gente usa para tudo, mas no direito brasileiro o significado é bem específico. Pensa assim, a empresa não é o prédio, nem o nome na fachada. A empresa é a atividade, é o motor funcionando. É o ato de organizar os fatores de produção, capital, mão de obra, tecnologia, com o objetivo claro de gerar lucro e, claro, assumir os riscos que vêm junto. É um conceito de movimento, um processo. Ok, então, se a gente já entendeu que empresa é atividade, a pergunta agora é quem é a pessoa ou a entidade que exerce essa atividade? Agora sim, o foco vai para o protagonista do nosso quebra-cabeça, a definição legal de empresário. E a definição exata vem direto do nosso Código Civil. Esse artigo, o 966, é a pedra fundamental para a gente entender todo o resto. É ele que basicamente dita as regras do jogo. Então, vamos traduzir esse juridiquês. Profissionalmente significa que não é um bico, sabe? É algo feito com frequência, como uma profissão. Atividade económica organizada é exatamente o que a gente acabou de ver, a própria empresa em ação. E tudo isso com o objetivo, produção ou circulação, ou seja, colocar bens ou serviços no mercado. Mas como em quase toda regra no direito, existe uma nuance importante. Nem todo mundo que trabalha de forma organizada e querendo lucro se encaixa automaticamente nessa caixinha de empresário. Um exemplo clássico é o de um médico ou advogado. A atividade deles é, na sua essência, intelectual. Por isso, a lei geralmente não os vê como empresários. Agora, se esse médico resolve abrir uma clínica enorme, com vários outros profissionais, equipamentos, uma estrutura super complexa, aí a história pode mudar. A organização do negócio se torna tão grande que o trabalho intelectual dele vira apenas um dos elementos da empresa. Nesse caso, ele poderia sim ser considerado empresário. E é na prática que a coisa fica mais clara. A lei reconhece que esse empresário pode existir de duas formas principais. E é exatamente aqui que a gente começa a ver a solução para o nosso mistério do supermercado. E a diferença é gigantesca. De um lado, existe o empresário individual. Aqui é a pessoa física, o CPF, que é dono do negócio. E qual é o grande risco? A responsabilidade é ilimitada, ou seja, o património pessoal da pessoa se mistura com o do negócio. Do outro lado, temos a sociedade empresarial. Nesse caso, cria-se uma pessoa jurídica, um CNPJ. É como se nascesse uma nova pessoa, uma entidade separada dos seus donos. Muito bem, agora que a gente já tem todos esses conceitos na mesa, as peças do quebra-cabeça estão prontas para se encaixar. Chegou a hora de voltar à pergunta inicial e desvendar o mistério de uma vez por todas. A pergunta que nos trouxe até aqui, o dono daquela grande rede de supermercados que opera como uma sociedade limitada, afinal de contas, quem é o empresário nessa situação? E aqui está a resposta. A empresária, segundo o artigo 966, é a própria sociedade, é a pessoa jurídica, o supermercado Irmão Gonçalves Limitada. É ela quem exerce profissionalmente a atividade económica organizada. E o dono, a pessoa de carne e osso que todo mundo vê como o chefe. Legalmente, o nome correto para ele é sócio. Ele é um dos proprietários da pessoa jurídica, mas não é ele mesmo o empresário. A empresária é a sociedade que ele ajudou a criar. Isso pode até parecer um detalhe técnico, só uma questão de nomenclatura, mas não é. Essa distinção tem implicações práticas enormes. Entender porque é que isso importa é o verdadeiro ponto-chave de tudo isso. O ponto crucial é este. Criar uma sociedade é como dar à luz a uma nova pessoa perante a lei. E essa pessoa jurídica tem seus próprios bens, seus direitos e, o mais importante, suas próprias dívidas e obrigações.
Isso cria uma barreira de proteção entre o património da empresa e o património pessoal dos sócios. E é por isso que a maioria dos grandes negócios funciona assim. Então, para a gente encerrar, fica essa reflexão. Se a entidade legal, a sociedade, é a empresária, isso redefine o papel do dono. Ele não é simplesmente quem manda. Ele é um investidor, um gestor de uma entidade que é autônoma. É uma pequena mudança de perspectiva que, no fim das contas, muda tudo.